Graças a Deus, irmãos podem sentar. Esse texto de Efésios, ele mexe muito comigo. Na verdade, a palavra toda a palavra, ela mexe muito em nosso coração, em nossas vidas. Já falamos aqui que a palavra é como um espelho. Quando nós nos debruçamos sobre ela, nós podemos ver o nosso rosto, ela reflete a nossa vida. Então, quando eu olho para a palavra, ela fala comigo, ela salta ao nosso coração, e isso é bom, porque isso nos leva a fazer uma reflexão daquilo que estamos estudando, daquilo que estamos aprendendo sobre a palavra de Deus. O tema da nossa mensagem hoje é esse, irmãos: é livres do pecado para a salvação pela graça. Amém? E uma coisa que nós sempre acompanhamos é aquelas postagens do antes e o depois, né? A pessoa mostra um lugar que foi restaurado, então ele mostra a foto antes e depois, como era e como está agora, né? As mulheres, quando vão no cabeleireiro, elas mostram, né, a foto como elas estavam antes e como estavam depois, e assim por diante, né? A gente sempre gosta de mostrar o antes e o depois para fazer uma comparação, para fazer assim uma análise. Nesse texto de Efésios capítulo 2 também, irmãos, há uma comparação como essa: ao antes e o depois. A palavra, ela mostra a nossa vida como nós éramos antes de termos um encontro com Deus, antes de nós nos encontrarmos com o Senhor. Ele mostra o cenário no qual nós nos encontrávamos. E esse cenário, eu digo para a igreja, não era um cenário muito agradável, porque aqui, no versículo 1, a palavra começa dizendo que Ele nos deu vida, e Ele nos deu vida porque nós estávamos mortos em delitos e em pecado. E Ele começa mostrando exatamente o antes. Antes, nós estávamos mortos. E eu não sei o impacto dessa palavra na sua vida. Eu não sei o que, quando você lê, se você já leu tantas vezes, centenas de vezes, sei lá quantas vezes, esse versículo de Efésios capítulo 2, versículo 1, o que você sentiu, ou até agora não sentiu nada, mas a palavra diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. O pecado, irmãos, é algo horrível na vida de alguém. O pecado é a transgressão da lei, é um delito, é um crime, é uma delinquência. É algo que muitas vezes podemos até olhar com um olhar bom. Porque Ezequiel, ele vai mostrar o pecado, que ele não dói. O pecado tem o seu lado bom. E nós estávamos mortos, nós vivíamos nessa condição. O morto, ele não vê, ele não sente, ele não se move, ele não tem vida. E parece algo muito natural lermos esse texto e dizer que estávamos mortos, delitos e em pecados. Mas a profundidade que a Escritura quer passar para as nossas vidas, irmãos, é muito maior. Ela tem uma abrangência muito grande. Ela está nos abrindo os olhos de como nós estávamos, qual era o nosso estado verdadeiramente, de como nós encarávamos a vida, que muitos ainda encaram hoje. E que muitos ainda olham hoje a vida por esse lado, por essa ótica. O pecado é uma coisa que é atrativa, chama a atenção. E ele diz que enquanto nós estamos olhando com esse olhar, nós estamos mortos. E que estávamos mortos.
E lá em Romanos, no capítulo 6, verso 23, a palavra diz que o salário do pecado é a morte. É a recompensa. O trabalhador, ele trabalha e ele tem direito ao seu pagamento no final do mês. Se você faz alguma coisa, se você ajuda alguém, você tem uma recompensa. Você recebe alguma coisa. O que fazemos, nós somos recompensados pelas nossas obras, pelas nossas ações. Assim são as ações do pecado. A palavra diz que é o salário, é o pagamento, é a gorjeta, é aquilo que nós recebemos em troca da vida que nós escolhemos viver, uma vida longe de Deus, uma vida separada de Deus. É a morte. A morte é a separação, ou do mundo, ou da família, ou de Deus. E nesse caso, a morte representa os dois estados, as duas situações, separado do mundo e separado de Deus. A morte do pecado, irmãos, é uma coisa horrível, é algo horrível. Nós precisamos olhar para a Escritura como algo que toca na nossa vida, que reflete o nosso dia a dia, o nosso viver diário. O salário, o pagamento será sempre a morte. Amém? Isaías 59, versículo 1 e 2. Olha o que a palavra diz aí, Isaías. Profeta Isaías 59, 1 e 2, ele diz: eis que a mão do Senhor, ela não está encolhida, para que não possa salvar, e nem surdo o seu ouvido, para que não possa ouvir. Mas os nossos pecados, as nossas iniquidades, elas fazem a separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados, a palavra diz que eles encobrem, meus irmãos, o rosto de vós, para que ele não ouça. E a palavra trata isso claramente. A palavra trata, o profeta fala de que o Senhor está pronto a atender, está pronto a ajudar. Ele diz que o seu braço, ele não está encolhido, ele sempre está estendido. Os seus ouvidos, ele sempre está aberto, atento. Ele nunca está com os ouvidos tapados, ele não tem labirintite, ele não tem problema com a audição, meus irmãos. Mas a palavra diz: mas as nossas iniquidades, os nossos pecados, eles colocam uma trave, eles colocam um muro, um bloqueio entre nós e o vosso Deus, que ele não ouve. Essa é a nossa condição. Esse é o nosso antes. Vivíamos assim, estávamos assim, tínhamos essa vida. Os nossos delitos, nossos pecados, eles nos separavam de Deus, faziam essa separação, nos deixavam longe. Nós não tínhamos acesso. Se você sabe disso, meu irmão, se nós temos essa informação, é uma informação valiosa. Então você precisa correr lá fora e falar para alguém sobre essa situação. Não precisa ser agora. Você pode esperar quando terminar o culto, ou amanhã quando você for para o trabalho, ou amanhã quando você estiver em algum lugar. Dê essa informação, fale isso. Os nossos delitos e os nossos pecados, os nossos erros, as nossas transgressões, elas estão afastando o povo de Deus. E nós não percebemos isso. Amém, irmãos? Versículo 2 e versículo 3, ele fala da nossa desobediência, como nós éramos. Veja só, ele diz: nos quais, em quais? Nos quais o quê? Nos pecados, nos delitos, nos quais andastes
outrora, em outro tempo, nós andávamos, nós nos detínhamos, nós estávamos, nós gostávamos, era o que fazia a nossa vontade, nós andávamos nele, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo. O mundo em que nós vivemos, a palavra do Senhor diz que o mundo jaz no maligno. O príncipe deste mundo, Jesus, quando estava lá no jardim de Getsêmani, e ele estava junto com os discípulos, e ele disse: vamos embora, porque o príncipe deste mundo, ele está vindo aí. O príncipe da potestade do ar, meus irmãos, o príncipe que domina toda essa atmosfera que nós vemos do mal, tudo isso que existe. A palavra diz que nós andávamos segundo o curso deste mundo, ou seja, se deixando levar pela correnteza. Éramos levados. E ele fala ainda mais: segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. A palavra é atual e ele diz que ele ainda atua, ele ainda age, ele ainda tem o domínio, ele ainda está no poder. Por isso há uma grande necessidade da reação da igreja, meus irmãos. Porque ele ainda está por aí, ele ainda está fazendo as suas artimanhas, ele ainda está trabalhando e a igreja precisa agir e reagir. Amém? Porque antes nós estávamos nessas condições, mas ainda existem muitos que estão nesse mesmo curso, nessa mesma condição. Versículo 3: entre os quais também todos nós andamos outrora. E aqui o escritor de Efésios, o apóstolo Paulo, ele faz questão de colocar todos num pacote só. Ele diz nós, incluindo a ele, os que estavam com ele, a equipe dele, todos que estavam ali. Ele diz: outrora nós, todos nós, estávamos nessa mesma condição, seguindo as inclinações da nossa carne, a vontade da carne, meu irmão. É o que o mundo faz, é o que o mundo segue, é o que o mundo vai. A carne pede e eles não têm controle. As inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Em que nós estamos pensando? Onde é que andam os seus pensamentos? A palavra do Senhor diz lá em Filipenses capítulo 4, versículo 8: tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é aceitável, tudo que é perfeito, tudo que é de boa fama, se algum louvor existe, se alguma coisa boa há, seja isso que ocupe a vossa mente. Porque antes, a palavra diz, nós estávamos vivendo segundo as inclinações da nossa mente, fazendo a vontade da carne. E as inclinações da carne. E ainda completando no versículo 3: e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Todos esses estavam se deixando levar pela correnteza, pelas inclinações, pelo que enche os olhos, a vontade da carne, a vontade da mente e dos pensamentos. Nós conhecemos o texto de Romanos 12, 1 e 2, ele diz: rogo-vos, irmãos, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, ou com este século, ou com o curso deste mundo, que ele fala aqui em Efésios capítulo 3,
mas transformai-vos. Como? Pela renovação da vossa mente. Olha o que ele diz aqui: fazendo a vontade da mente, dos pensamentos. Mas agora ele diz: nós devemos andar na renovação da nossa mente, para experimentar de qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não podemos viver entregues a isso, porque nós já saímos de lá. Nós não estamos mais lá, irmão. Pelo contrário, nós temos que resgatar os que ainda estão lá. As pessoas se inclinam a isso, as pessoas se voltam a isso. E olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmãos. É incrível, em meio a toda essa pandemia que estamos vivendo ainda, porque ainda não acabou, em meio a todo esse tumulto que passamos nesses meses anteriores, de pessoas morrendo, de hospitais estarem lotados, de UTI estarem cheias, o quanto de pessoas que ainda se aglomeram nas festas, nos bailes, e enchendo a cara, e bebendo, se prostituindo. É incrível como nada disso toca essas pessoas. Por quê? Porque estão mortas espiritualmente, meus irmãos. Então, para elas, isso aí é tranquilo, é algo mais que está acontecendo, isso aí faz parte do dia a dia. Não incomoda essas pessoas, mas deve incomodar a igreja. E a igreja, incomodada e inconformada, precisa falar para essas pessoas que elas precisam de uma mudança de vida, de uma transformação de vida. Amém, irmãos? Eclesiastes capítulo 2, eu quero olhar aqui a condição do homem que está, daquele que está afastado de Deus. Eclesiastes capítulo 2, a partir do versículo 2, ele diz assim: do riso eu disse, é loucura, e da alegria de que serve. Versículo 3: resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que o melhor seria que fizesse os filhos dos homens debaixo do céu durante os poucos dias da sua vida. Aqui uma declaração de Salomão, um homem que recebeu uma sabedoria extrema, mas infelizmente ele se afastou de Deus. E aqui a palavra diz que ele resolveu no seu coração se esbanjar, se entregar. É o que as pessoas fazem, o mundo faz, irmãos. Se entregar aos prazeres, às coisas boas, aquilo que lhe dá vontade, aquilo que lhe dá prazer. Olha aí o versículo 8, ele diz, ainda do capítulo 2: amontoei também para mim prata e ouro, e tesouros de reis e de províncias, provi-me de cantores e de cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Estava à vontade. Versículo 10 e 11: tudo quanto desejaram os meus olhos. Isso é perigoso, meus irmãos. Eu não lhes neguei, nem privei o coração da alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. E não é esse curso que o mundo segue, e isso não é as coisas que o mundo gosta, e está bom, e está bacana. Olha o versículo 11 para a gente terminar com esse trecho: considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com as fadigas havia feito, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Ele disse: eu cheguei à conclusão que nada disso valia a pena se eu não tenho Deus na minha vida. Eu posso me entregar a tudo que tem, mas eu não vou ter felicidade. A felicidade depois, Salomão ele vai encontrar nos braços de Deus. Amém? Amém. Mas como nós éramos antes, essas coisas faziam os nossos olhos brilharem, meus irmãos. Chamavam a nossa atenção. Eram coisas boas, agradáveis. Eu não sei se ainda é, mas era o nosso cenário,
era o que nós vivíamos, nós estávamos totalmente entregues à sorte. Nós estávamos totalmente levados, sem Deus. Olha o versículo 12, lá para o nosso texto agora, Efésios 2. Veja o que ele diz no versículo 12. Naquele tempo, estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não têm esperança e sem Deus no mundo. E esse é o caminho em que muitos estão trilhando, sem Deus no mundo, sem esperança, sem vida melhor, sem nada, mas estão aí, estão vivendo a vida como se deve viver, estão vivendo uma vida totalmente longe de Deus. Assim, irmãos, era a nossa vida. Isso era o antes. Isso era o que o inimigo estava mostrando para a nossa vida, que era bom, que essas coisas nos levavam a viver uma vida que agradava não a Deus, mas agradava ao mundo. E muitos ainda estão vivendo, e muitos ainda estão se envolvendo com essa vida. Mas Deus, ele não mostra só o antes, ele vai mostrar também o depois nesse texto. Acompanhe aí o versículo 4 do capítulo 2 de Efésios. Ele diz: mas Deus, agora ele mostra que Deus entra em cena, ele aparece no cenário. Ele diz: depois de toda essa situação, depois de ele mostrar a situação de que nós estávamos, depois de ele mostrar o buraco em que nós caímos, no abismo, de que não tinha mais resultado, de que não tinha mais esperança, ele diz: mas Deus, versículo 4, sendo rico em misericórdia, e por causa do grande amor com que nos amou, o amor de Deus, ele nos resgata. O amor de Deus foi que nos resgatou. Esse amor, que é um amor incondicional, não é um amor condicional, é incondicional. Algo incondicional é aquilo que não é ligado a nada, que você não precisa fazer nada, mas você precisa amar a Deus, obedecer a Deus, se entregar a Deus. A palavra diz em Romanos 5,8. Olha aí o que ele diz em Romanos 5,8. Ele diz: mas Deus, ele prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele nos amou, a palavra diz aqui, mas Deus, sendo rico em misericórdia, e por causa do grande amor com que nos amou, ou seja, ele nos amou. Quando nós não esperávamos, ele diz que pelo justo, Romanos capítulo 5, ele diz que pelo justo alguém poderia até se animar a morrer, mas Deus não. Ele provou o seu amor, ele provou a sua graça, ele provou a sua misericórdia, quando ele mostrou o seu próprio amor, morrendo por nós, quando nós ainda éramos, quando nós ainda estávamos, andando nos caminhos que estávamos andando, ele se entregou para nos resgatar, para nos restaurar, para nos transformar no que somos hoje. Amém, irmãos? 1 João capítulo 4, e ele fala também do amor de Deus. 1 João capítulo 4, versículo 10, a palavra diz: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Meus irmãos, ele diz que nós, não é que nós tenhamos amado a Deus, mas é que Ele mostrou, Ele nos amou e Ele mandou o seu Filho. Lembra de João 3,16? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Ele nos amou e nos resgatou, apesar da nossa condição, meus irmãos,
do que éramos antes. Deus aparece em cena e Ele começa a mudar esse cenário. Ele mudou o cenário da minha vida quando Ele entrou na minha vida. E Ele tem mudado e continua mudando o cenário daqueles que se deixam transformar, que se deixam levar por esse amor, o seu grande amor, quando Ele fala aqui em Efésios 2, versículo 4, grande amor, a sua grande misericórdia, a sua grande bênção para nossas vidas. Ele vai nos resgatar e nos restaurar em nome de Jesus. Amém, irmãos? Ele nos amou. E Ele não só nos amou, Ele nos deu a sua vida, como Ele fala aí também no versículo 1. Ele nos deu vida. Nós lemos aí no início. Ele nos deu vida. Apesar de Ele nos deu a vida. Mas veja o versículo 5. Ele diz: estando nós mortos em nossos delitos, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Você perdeu uma grande oportunidade de dar uma glória a Deus. Ele nos deu vida, irmão, juntamente com Cristo. Estando nós mortos em delitos e pecado, Ele nos vivificou. E quando eu disse que nós, quando lemos, muitas vezes não sentimos a profundidade dessa palavra, nós não sentimos o alcance dela sobre nossas vidas, o resgate que foi preciso ser feito para que possamos estar aqui hoje, para que você e eu sejamos o que somos hoje. Houve um preço e algo, e Ele diz: Ele nos deu a sua vida, Ele nos ressuscitou. Olha o versículo 6. E juntamente com Ele, Ele nos ressuscitou. Cristo ressuscitou ao terceiro dia, para que eu e você ressuscitasse das nossas obras mortas, da nossa vida pregressa, da nossa vida que nada valia. Ele nos fez uma ressurreição espiritual. Nós não precisamos esperar até o grande dia, irmãos. A palavra diz que Ele já nos ressuscitou. Nós revivemos, nós voltamos à vida, nós voltamos a viver. Por isso que o apóstolo Paulo ele diz que esse viver que agora eu vivo na carne, eu vivo na fé, no Filho de Deus, que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Nós fomos ressuscitados. Meus irmãos, entendam, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus habita em nós. O Espírito Santo que tirou Cristo daquela tumba é o mesmo Espírito que restaurou cada um de nós. Apesar da vida que levávamos, apesar da situação em que estávamos, do buraco em que nós caímos, Ele, a palavra diz que Ele nos ressuscitou juntamente com Ele. Nós precisamos entender essa palavra, e quando ela diz que nós estamos agora ressurretos em Cristo, vivendo em Cristo, não é algo que vai acontecer daqui a não sei quantos anos, é algo que já está acontecendo, meus irmãos. A igreja precisa glorificar, e a igreja precisa entender, e a igreja precisa levantar, e a igreja precisa glorificar ao Senhor, porque nós somos uma igreja viva. Não somos uma igreja morta, nós somos o povo de Deus. Amém? Você tem uma potência, meu irmão, e essa potência não vem de você, é através do Espírito Santo de Deus, da graça de Deus, do que Ele fez, do que Ele tem feito, em nome de Jesus. João capítulo 5, versículo 24, olha o que a palavra diz. João 5, 24. João capítulo 5, versículo 24, a palavra diz: em verdade,